Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Gostaste da forma como eu disse isso? Eu gosto sempre da forma. Tu tens assim um trailer voice. É, trailer voice. Eu acho que, sabes, às vezes as pessoas perguntam como é que eu faço para... Como é que eu faço para entrar em campo num jogo de futebol? Como é que eu faço para começar a falar em público? Como é que eu faço para isto? Como é que faço para aquilo? E acho que um dos segredos que eu aprendi há muitos anos nestes ambientes de desenvolvimento pessoal é em vez de fazer a pergunta para fora e ficar à espera de uma receita milagrosa, é perguntar a mim próprio, com base nas minhas experiências passadas, não é? Quando eu fico entusiasmado, o que é que eu fiz imediatamente antes disso? E acho que é assim que nós chama-se isto de fazer, já agora, fazer automodelagem, não é? Que é modelarmos momentos onde nós próprios entramos num estado que nos parece interessante. Portanto, antes de nós começarmos o podcast, eu quase sempre faço aquilo que tenho que fazer para ficar entusiasmado. Boa. Sim. Entraste logo em conteúdo, mas não é esse. Entrei logo em conteúdo. Eu ando ultimamente com esta obsessão em relação à diferença. Este não é o tema do podcast, ok? Também Mas não. dava, que é a diferença entre adicionar conteúdo ou construir uma marca. E que acho que nesta nossa área do desenvolvimento pessoal, como noutras áreas também, há pessoas que querem adicionar conteúdo e há pessoas que querem construir marcas. Yeah. E eu estou mais no lado de entregar conteúdo, sabendo que se tu estiveres durante muito tempo a entregar bom conteúdo, Acabas por construir. acabas também, por construir uma marca. Mas isso é mais um efeito residual do que um objetivo primário. Certo. Certo. Faz sentido. Faz sentido, não faz? Faz. Olha, então, antes de entrarmos, nós hoje vamos falar sobre relações conscientes, Yeah. né, que acho que é um tema muito interessante para ambos e acho que estamos ambos com vontade de falar sobre isso. Mas antes disso, vamos só convidar toda a gente que nos ouve a juntar-se a nós no programa exclusivo IVM+. Yep. Sim, o programa já está com cerca de meio ano, né, desde o seu lançamento. Com temas diversos. Sim, sim. Muito interessantes. Sim, temos trabalhado o propósito do programa e em ligação aqui com o trabalho que fazemos no podcast e que é ouvido por milhares de pessoas. O nosso propósito com o programa foi poder ir mais longe, de forma mais próxima e também mais profunda em relação aos temas que nós abordamos aqui. E qualquer pessoa que entre agora no programa consegue ter acesso a todas as aulas que nós entregamos no programa. Aulas sobre confiança, sobre motivação, sobre influência. Já trabalhamos sobre mudança, já trabalhamos tantos temas diferentes e todos com ótimas ferramentas e ótimas práticas. Portanto, entrar agora no IVM+, significa, por uma pequena mensalidade, poder aceder a estes conteúdos todos. Sim. Portanto, acho que como é que se diz? É um no-brainer. É um um no-brainer no-brainer. para quem quer mesmo ir além. Para quem quer ir saber além mais. e para quem gosta do nosso tipo de abordagem. E para quem se quer juntar também a uma comunidade de pessoas com o mesmo tipo de interesses, reflexões, pensamentos, intenções parecidas. Certo, e nós estamos agora numa fase, chamemos-lhe temporada 2 do IVM+, estamos a organizar encontros mensais onde as pessoas podem ter a sua câmara ligada, o seu micro ligado e interagir com outras pessoas e também poderem partilhar os seus desafios e encontrarem suporte também E fazer exercícios juntos. e fazerem com exercícios situações. liderados por nós também uma vez por mês, ok? Portanto, como sempre, o link para aderir ao IVM+, está nas notas que acompanham o episódio. Está no Instagram também. Está no Instagram, está nas redes sociais do podcast, é fácil perguntar-nos a nós, é fácil perguntar no grupo do Telegram do Podcast IVM. Já agora, se não fazes parte do grupo do Telegram, é só juntar-te e tens acesso sempre em primeira mão ao domingo, às 5 da tarde, sempre que é lançado um episódio do podcast, és sempre o primeiro a saber. E além disso tens a oportunidade de interagir diretamente connosco. Portanto, junta-te ao Telegram e junta-te sobretudo ao IVM+, porque nós estamos próximos. O tema deste mês é pedir desculpa. É um tema espetacular e que pode criar aqui uma... E um tema mais espetacular do que muitas pessoas possam pensar, acho eu. É bem mais espetacular, facilita-nos muito a vida o saber pedir desculpa e o saber quando pedir desculpa. E como? E como, não é? Sim.
Então, mas isso cria aqui uma ligação com aquilo que nós queríamos. Tu, porque foste tu que sugeriste o tema, nós, porque acho que ambos queremos falar sobre isso, relações conscientes. Sim. E se calhar ia-te começar por perguntar o que é para ti uma relação consciente? É uma boa pergunta. Sim. Né? E a razão porque eu me lembrei deste tema hoje foi porque eu vim ontem à noite de 4 dias muito intensos da certificação em parentalidade consciente com um grupo que se dedicou durante 4 dias realmente a trabalhar estes temas, embora sob o chapéu parentalidade consciente, mas na realidade para mim é sobre relações conscientes. E acima de tudo começa por uma relação consciente comigo, e aqui entra o desenvolvimento pessoal, que é a forma, tudo que o desenvolvimento pessoal inclui, não é? Que é através do desenvolvimento pessoal que eu posso desenvolver uma relação consciente comigo, acho. Ai, que cena tão abstrata. Explica-me lá como é que isso funciona. Através do desenvolvimento pessoal, eu desenvolvo uma relação consciente comigo. Posso desenvolver uma relação consciente. Se eu pegar nos conceitos da parentalidade consciente, começa pela intenção. Não é? Porque é que eu quero aquilo que eu quero? Para depois chegar às formas a perceber como é que eu vou conseguir aquilo que eu quero. Desenvolvimento pessoal é muita coisa, não é? Eu estou aqui a falar daquele desenvolvimento pessoal que nós promovemos, que eu falo ok, então é o nosso desenvolvimento pessoal. É? Mas é de perceber, de eu me ficar a conhecer, eu entrar em contacto comigo. E isso é muito abstrato, não é? Essa expressão, isso é uma coisa que se diz muitas vezes, tens que abrir o coração, ou tens que entrar em contacto comigo. Mas quando é que eu entro em contacto comigo? É quando eu entro em contacto com aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Okay. E nessa descoberta é que eu começo a criar uma relação consciente comigo. E a mesma coisa com os outros. Não é? Quando eu procuro conectar-me contigo, quando eu procuro conectar-me com os teus porquês e a juntar os teus porquês aos meus porquês e procurar encontrar os caminhos para a satisfação destas necessidades todas que surgem, é um bocadinho menos abstrato, não é? Sim, E assim estou a desenvolver uma relação consciente contigo, ou com os meus filhos, ou com outra pessoa. Eu acho que aí o termo consciente, né, relação consciente, parentalidade consciente, nós podíamos levar esse termo para outra coisa qualquer, podíamos falar numa, sei lá, uma prática desportiva consciente, né, um trabalho consciente. Nós estamos a propor aqui que este consciente está relacionado com o conseguir pensar e refletir sobre as nossas coisas de uma forma que realmente nos ajuda a contactar com a razão última das coisas, não é? Porque é aí que surge o tal do desenvolvimento pessoal ou do autoconhecimento. Porque aquelas duas primeiras perguntas que tu lançaste, não é? Que disseste que é saber não é? O que é que tu queres e porquê é que tu queres. Eu posso lidar com essas perguntas a um nível muito superficial e que não seria provavelmente aquilo que tu estás a falar de relacionamento consciente ou de intenção consciente. Eu posso dizer, o que é que tu queres? Quero ter muito dinheiro. Não é? E porquê é que tu queres isso? Para poder... comprar muitas coisas. Sim, e para não me chatearem, ou porque toda a gente quer dinheiro, ou porque assim depois posso estar mais seguro quando as coisas derem para o torto. Ou porque ter dinheiro é bom. Não é? E eu posso dar essas primeiras respostas, elas já são respostas às tuas perguntas, não é? Certo. Só que parece-me que aqui, quando isto se torna, isto são muitas vezes respostas automáticas que vêm dos nossos mapas de crenças enraizados e que nunca foram questionados. Quando nós começamos a aprofundar, muitas vezes através de um processo que é incómodo e é desconfortável, que é continuas a perguntar, queres ter muito dinheiro? Ok, e não é, porquê é que tu queres isso? Ou o que é que tu ganhas com isso? Ou como é que isso te faz sentir? E eu respondo, e tu questionas outra vez, e eu respondo, e tu questionas outra vez, não é? A pessoa começa a ter aquela sensação habitual de estamos há aqui camadas, não é? Que estão a ser desvendadas ou estão a ser desfeitas, ou parece que estamos a chegar a uma coisa mais essencial. E isso, por um lado, pode ser acompanhado de uma sensação muito grande de alívio, que é estou a contactar aqui com as forças que estão dentro de mim e que realmente me mobilizam.
Mas também pode ser muito doloroso, não é? Tipo, pá, agora estão a responder estas perguntas todas, onde é que esta pessoa quer chegar? E ainda por cima, Mas já arrumei isto entre mim, não preciso de mexer aí mais. pá, ou ainda por cima estou a mexer, mas de uma forma que eu não sei, não tenho uma resposta óbvia para isto. Yeah. Não é que eu sei e andei a esconder, às vezes é isso que acontece. Mas outras vezes é eu não sei e isto começa-me a deixar muito inseguro. Yeah. Então, mas é suposto eu querer isto ou não querer? Afinal parece que já não quero aquilo que dizia que queria, afinal parecia que era uma razão, afinal há outra por trás. Agora de repente pus-me a pensar em quando era pequeno, ou pus-me a pensar naquela situação e pus-me a pensar nos meus valores e isto começa a ficar tão confuso, tão intenso e às vezes até doloroso, começam a surgir respostas emocionais, não é? De repente não percebemos, pá, porque é que agora fiquei tão agitado, ou porque é que agora estou a chorar, ou porque é que agora senti raiva ou dor, e começa aqui às vezes um processo de limpeza, de catarse e de descoberta, E eu acho que quando falamos de relacionamentos conscientes, estamos a falar de um relacionamento amoroso consciente, ou de um relacionamento familiar consciente, ou de um relacionamento profissional consciente, onde nós criamos espaço para lidar de forma, eh, de forma crescente e cíclica com estas perguntas e com as respostas que advêm e estamos interessados em chegar até às últimas respostas. Claro. É isso. E tendo dito isso, não quer dizer que a toda hora se anda à volta destas questões. Certo. Não quer Senão- dizer que senão não não- se possa, se eu considero que tenho uma relação consciente contigo, não quer dizer que eu a toda hora tenho que ter estas conversas profundas, não é? Às vezes estás só a questionar o que é que vamos fazer hoje para jantar. Certo, ou o que é que achas o que é que achas desta blusa? Não é? E isso também faz parte, não é aqui uma ideia de que tem que haver uma profundidade muito consciente a toda Nossa, hora. isso seria um bocado seca. Sim. Mas sabes o que faria a diferença? Não seria para mim tão consciente se tu me julgasses nestes momentos de superficialidade, Ok. não é? Porque na relação consciente também há espaço para isso. Há espaço para tudo, Sim. no fundo. Não é? Há espaço para tudo, mas há espaço para tudo com tomadas de consciência sobre o que é que isto significa e porque é que eu quero isto, não é? Certo. Porque o que parece que acontece com este processo de tomada de consciência é que há uma série de expedientes ou mecanismos que nós estamos a utilizar quase de forma constante que começam a ser questionados, não é? Porque é que eu sou tão defensivo quando ela me diz que eu fiz alguma coisa mal? Porque é que eu tenho tanto ciúme quando alguém diz não sei o quê? Porque é que eu sinto tanta resistência quando alguém não concorda comigo? E nós, ao questionarmos, ao fazermos as perguntas do que é que está aqui a acontecer, não é? O que é que eu realmente quero nesta situação? O que é que realmente. Uma pergunta muito fixe que tu me ensinaste a fazer é o que é que está vivo em mim neste momento, não é? O que é que está aqui a emergir? Ajuda-me a não precisar destes mecanismos sempre que são muito desgastantes. Eu acho que não é por acaso que por um lado podemos achar que uma relação consciente dá um trabalho do caraças, porque temos que andar só que aquilo que eu observo é que as relações não conscientes não dão menos trabalho. Não. E sabes, estou aqui agora quando te ouvi falar, há aqui mais uma coisa que eu acho que está aqui neste contexto de uma relação consciente, seja de que não é, nós não estamos a falar só de relações românticas. Eu sei separar o que é meu e o que é teu e sei o que é nosso. Não é? E sei separar isso, sei o que são minhas emoções, separadas das tuas emoções, as minhas necessidades, as tuas necessidades, e assumo responsabilidade por isso. Não é? Mostro através da minha forma de comunicar e comportar-me, sem a expectativa que eu consiga fazer isso a toda hora, mas o que é meu? Não é? Assumo responsabilidade por aquilo que é meu. E acho que isto é uma das grandes diferenças numa relação, vou chamar agora, já não a dizer não consciente, contra uma relação consciente, que eu assumo que aquilo que é meu e assumo 100% de responsabilidade por aquilo que é meu. Eu vi isso uma vez, alguém que estava a falar de relações entre adultos, atenção, que eu tenho 100% da responsabilidade e tu tens 100% da responsabilidade pela nossa relação. Não é? Não é que tu tens 50 e eu 50, cada um tem 100. Sim. Não é?
E acho essa ideia muito interessante porque propõe isso de 100% de responsabilidade de quê? Daquilo que é meu aqui nesta relação. E a forma como eu estou nessa relação. Porque e não vou deixar depender a minha forma de estar. Não, o Pedro não fez aquilo, portanto eu também não vou fazer, não é? Porque acho que aquilo de que tu estás a falar agora, acho que já o descreveste em conversas passadas aqui no podcast como, qual era a expressão? Como interdependência, Sim, não é? sim, é Que muito, exato. que no Não é fundo, codependência, não é nem codependência, é independência, é nem é interdependência. independência, é interdependência, que é porque acho que às vezes uma das primeiras interpretações que é possível dar a este tipo de conversa que nós estamos a ter é ok, então isto é muito aquela conversa de uma certa linha de desenvolvimento pessoal, que é é uma linha de desenvolvimento pessoal muito pop e que ganhou mais expressão inicialmente no mundo anglo-saxónico, que é eu sou 100% responsável por mim, pelas minhas emoções, pelos meus pensamentos. E não tenho nenhuma dependência em relação a ti. Eu sou Certo. independente. Portanto, se eu estou chateado, sou eu que tenho que... Isso é meu, eu é que tenho que aprender a lidar com isso. E às vezes até dizendo, claro, eu estou chateado, não é por causa do que a Mia fez ou do que a Mia disse, eu estou chateado por causa do significado que eu dei àquilo que a Mia disse ou fez. E esse significado é meu, logo eu é que sou responsável depois pela catadupa de emoções e pensamentos e comportamentos que surgiram. E embora isto, tecnicamente, seja adequado, quando eu estou num relacionamento, não é bem assim. Eu quero entregar ao outro, não é, o espaço para ele também poder cuidar um pouquinho daquilo que eu sinto e daquilo que eu penso, não é? Eu quero entregar uma parte disto, continuando a assumir 100% de responsabilidade pelo relacionamento, não é? Exato. Isso está a dizer, não é? Faz sentido eu fazer-te pedidos no sentido de satisfazer as minhas necessidades. E eu gostava que tu fizesse isso. Posso fazer-te pedidos que significam um pedido que significa um pedido de tu mudares alguma coisa no teu comportamento. Mas faço isso assumindo responsabilidade pelo que é meu na mesma. Não é? E falando de mim sem dizer que estás errado, mas dizer que isto que eu sinto e que isto eu preciso, será que me podes ajudar com isso? Não é? E cuidar também disto que é meu como se fosse uma dádiva para ti, que eu te posso entregar. Não é? Mais do que se fosse, eu acho que já falei disto também aqui, não é? De falarmos sobre as necessidades e fazermos os nossos pedidos como se fossem realmente presentes para o outro e não como se fossem uma entrega de cocó. Não é? Porque se eu te entregar cocó, tu vai tratar as minhas necessidades como cocó. Se eu entregar... Vou usar para adubar a terra. Se eu entregar-te, partilhar as minhas necessidades como um presente, como algo valioso para mim, a tendência aumenta de que tu queiras cuidar também delas como algo valioso. Acredito eu, se temos essa intenção da criação de uma relação consciente. Toda a conversa que nós estamos a ter agora, bem, só o ter essa conversa no âmbito de um relacionamento ajuda-o a tornar mais consciente. Eu acho que um dos elementos fundamentais disto que estamos a chamar de relacionamento consciente entre duas ou mais pessoas, porque pode ser um relacionamento, por exemplo, dentro de uma equipa de trabalho, dentro de uma equipa desportiva, é que é um dos fatores-chave que eu observo que está constantemente presente é a conversa, a partilha, o diálogo, a verbalização, onde as pessoas, interessando-se pela resposta do outro, procuram mostrar ao outro aquilo que está a acontecer com eles e também estão interessados sobre o que está a acontecer com o outro e estão interessados em conversar sobre isso e encontrar novas formas de se organizarem, de interagirem, de comunicarem para fortalecer o relacionamento e ambos se sentem 100% responsáveis por isto, não é? Uma das dificuldades que nós encontramos em relacionamentos que não românticos, embora depois isto venha também para dentro dos relacionamentos românticos, é o achar que eu não tenho 100% de responsabilidade sobre isto, não é? Por exemplo, um público com quem eu trabalho bastante, por exemplo, eu sou jogador de futebol e tenho uma relação com o meu treinador, mas eu não me sinto 100% responsável pela relação, até porque há aqui uma hierarquia. Ele é que tem que assumir a responsabilidade por isto. Não é? Ou trabalho numa empresa e eu tenho uma relação com o meu chefe, mas eu não estou preparado para assumir 100% de responsabilidade pela relação, porque ele é que tem que assumir a responsabilidade, porque ele é que é o chefe.
E isto dificulta muito o tornar o relacionamento consciente, não é? O relacionamento tende a ficar mais consciente quando nós assumimos 100% de responsabilidade e a partir dessa atitude começamos a fazer mais perguntas, começamos a ter um pensamento mais crítico em relação ao que também está a acontecer connosco e às reações que nós temos e estamos em busca de novas estratégias que possam permitir ao relacionamento florescer. Não é? Sim. Eu estava a pensar aqui, qual é o conteúdo aqui disto dos 100%, não é? E é isso que estamos a falar, de eu saber o que é meu e perceber o que não é meu, mas também é uma intenção de encontrar formas de entrar em contacto contigo, de me conectar contigo. Se calhar, estou aqui a pensar que se calhar a ideia do eu sou 100% responsável pelo relacionamento e tu és 100% responsável pelo relacionamento pode tornar isto aqui um bocado confuso. Que tal dizer, eu sou 100% responsável por aquilo que eu trago para o relacionamento, não é? Porque estava aqui a pensar na situação que alguém diz, espera aí, eu sou 100% responsável pelo relacionamento com o meu chefe, mas o meu chefe é que marca as reuniões, o meu chefe é que diz que não tem tempo para mim, o meu chefe é que tem é que trabalha com a porta fechada, não é? Então como é que eu posso assumir 100% de responsabilidade? Eu assumo 100% de responsabilidade por aquilo que eu trago para o relacionamento, tal como ele poderá assumir 100% de responsabilidade por aquilo que ele traz. Não é assumir a minha responsabilidade quando eu só utilizo isto como... Quando digo, não é possível porque o meu chefe tem a porta fechada, ele não me responde aos e-mails, ele não faz isto, não faz aquilo, não é? Não estou a assumir realmente responsabilidade se ando muito à volta desses... Sim, podem ser factos, o que é que eu estou a trazer? Não, o que é que eu estou a trazer? Em vez de outras perguntas, estava a dizer, ok, mas que necessidades tem o meu chefe para quando não responde aos e-mails, quando tem a porta fechada, quando diz isto, aquilo, não é? Se o meu foco for as necessidades do meu chefe, e mesmo estando o meu foco nisso, pode não correr bem, não é isso que estou a dizer, mas quando eu assumo responsabilidade, o meu foco não é no que ele está a fazer mal ou no que ele está a fazer para não facilitar a nossa relação. Não é? O meu foco, de alguma forma, tem que ser, ok, mas curioso, portanto, eu estou a reparar que no início da semana ele está mais disponível, no final da semana não está. Ok, como é que eu me posso adaptar a isso? De que forma é que eu posso comunicar as minhas necessidades no meio desta situação? Quando é que é a melhor altura, não é? Isso é que é assumir responsabilidade. Nós estamos muito habituados a falar sobre um relacionamento em particular, que é o relacionamento de parentalidade, não é? Que tu exploras tanto. Que é diferente neste... Que é diferente. E eu às vezes observo com muito interesse, como por exemplo, o nosso filho mais pequeno, e ele é muito bom... não sempre, mas há umas situações onde ele é mesmo bom em assumir isso. Quando, por exemplo, eu venho de um... Olha, como tu chegaste ontem à noite fazer um curso de 4 dias em Lisboa, eu estava-me a lembrar das últimas vezes em que eu vi assim, vim de palestras ou cheguei a casa depois de momentos que são profissionalmente importantes para mim. Como ele se foca muito em perguntar, papá, correu bem, ficaste contente com a tua palestra? Enquanto que, se calhar, os outros naquele momento, a necessidade deles tem mais a ver com eles próprios, com amanhã levas-me à escola, ou pronto, já chegaste, és tu hoje a fazer o jantar, ou quem é que vai passear o cão? E ele é bom a fazer isso. E isso é assumir também responsabilidade, e ele assumir responsabilidade, não é? No mundo dele, com 11 anos, se calhar não é de uma forma tão deliberada como nós estamos aqui a propor, mas é assumir a responsabilidade pelo relacionamento. Não é? E sabes que eu acho que isso também pode ter um resultado. O que eu acredito também, a razão porque eu digo que a relação com filhos é diferente, é porque acredito que aí a responsabilidade da criação de uma boa relação é muito mais dos pais do que das crianças. Aliás, é dos pais. É dos pais, sim. É dos pais. Mas uma criança, essa é a minha crença, é isso que eu acho que tenho cada vez mais confirmação disso, mas uma criança que cresce com pais que assumem verdadeiramente essa necessidade, tende automaticamente a assumir mais responsabilidade também pela relação. Sim. Isso faz sentido? Faz mesmo sentido para mim, faz mesmo sentido, porque ao contrário dos outros relacionamentos entre adultos, né, logo à partida há
há uma diferença cognitiva entre o pai e a criança pequena, não é? A criança ainda não tem capacidade de pensar de determinada forma, de conceber um mundo de determinada forma, Pensar em consequências de do seu pensar em próprio consequências, comportamento. sobretudo em pensar em consequências a prazo Exato. do seu comportamento. Tem muita dificuldade em fazer isso. Sabemos que isso tem a ver com a própria estrutura neurológica E o como desenvolvimento do cérebro. não é? E ainda se está a criar, portanto, dizer à criança tu és 100% responsável, não é? É quase como o relacionamento que tu estabeleces, por exemplo, com um animal, com um cão ou com um gato, não é? Sim. Também dizer ao cão tu és 100% responsável por aquilo que trazes para dentro do relacionamento, ok, no fundo ele é, só que tem dificuldade em assumir isso de forma consciente. Sim, não Que é consciente e refletida, não é? Sim, porque quando nós falamos aqui de o ser consciente de algo, é ser capaz de observar algo a partir de uma posição externa. Certo. Não é? Que é, em vez de só vivermos o nosso comportamento, sermos capazes de observar o nosso comportamento, as nossas escolhas, as nossas ações e o seu impacto. Certo. Tanto em nós como nos outros. É disso que falamos quando falamos deste... Sim, percebemos, eu no início falei da intenção, mas tu mencionaste a outra palavra que é muito importante para juntar a intenção, que é a intenção e o impacto. O impacto, sim. E o estudo desse... Sim, e o estudo desse impacto e a adaptação necessária para termos o impacto que queremos. Não é? E que esse trabalho dessa adaptação assumimos responsabilidade pelo que é. Uma das coisas práticas que eu observo quando alguém começa a entrar numa onda mais consciente em relação a qualquer relacionamento que tenha, laboral, romântico, etc., é que tende a existir um movimento mais ou menos orgânico, mais ou menos natural, do efeito para a causa, não é? Que são quase duas organizações psicológicas diferentes. Nós já falamos disso imensas vezes aqui ao longo dos anos. Até fizemos o nosso primeiro tour IVM juntos, era sobre causa e efeito. Era sobre causa e efeito, não é? E diz-se que eu estou em efeito quando acredito que os meus resultados, incluindo os meus resultados emocionais, dependem de coisas que estão fora do meu controle. Nomeadamente dependem dos outros no relacionamento. Eu estou triste por causa daquilo que tu me disseste. Eu estou desiludido por causa daquilo que tu fizeste. E estamos em causa quando temos uma tendência a olhar mais para nós e para as nossas coisas como as causadoras dos nossos resultados, incluindo aquilo que nós sentimos. Ou seja, não é o teu comportamento que me faz ficar desiludido, foi a expectativa que eu criei em relação ao teu comportamento. Isso é que me trouxe a desilusão. Sim. E quando as pessoas ficam mais conscientes nos relacionamentos, tendem a ficar mais em causa. Tendem a perceber que há aqui uma série de mecanismos que são delas e que são alteráveis, embora às vezes com muita dificuldade, mas são alteráveis. E esses mecanismos, em última análise, é que estão a gerar os seus resultados. O meu mega resultado, que é estar feliz ou infeliz, não é? Estar bem ou estar mal, ele é sobretudo produto destas estruturas que são minhas. E lá está, voltando ao início, aquelas perguntas de o que é que eu realmente quero e porquê é que eu quero, vai-me pôr em contacto com esses processos, não é? Claro, com essas estruturas mentais. E uma coisa que me lembrei aqui, que se calhar é bom frisar também, que relacionamentos conscientes também são relacionamentos onde existem limites e clareza à volta destes limites. Não é uma questão de eu me sujeitar às vezes as pessoas levam aqui as coisas ao extremo, então vou aqui aceitar o abuso e vou-me adaptar, vou ser flexível é a minha responsabilidade que a pessoa está a abusar de mim. Não é nada disso. Não achas que até no relacionamento consciente é favorecida a clareza em relação ao limite? Mas claro que é, claro que é. Se vamos falar das nossas emoções e necessidades e podemos exprimir isso aos outros, faz parte falarmos com clareza sobre os nossos limites. E um dos grandes problemas em muitos relacionamentos é que não há clareza nenhuma à volta disso. Não é? Falarmos de uma forma passiva, agressiva. Nem em relação a isso, nem em relação a nada, não é? A maior parte dos relacionamentos, agora estou-me a focar um pouco nos relacionamentos românticos, mas podia falar de outros, mas a maior parte dos relacionamentos começa de uma forma muito experiencial, não é? Eu conheci-te, tu conheceste-me, eu gostei de ti, tu gostaste de mim, ou sentimos atração e o relacionamento começa a acontecer. E muitas vezes as pessoas começam a sentir mais umas pelas outras e entram em ação às vezes uma série de outros mecanismos,
pressões sociais, etc, etc. E as pessoas dizem, ok, pronto, eu agora tenho uma relação com esta pessoa, não é? Até às vezes oficializamos a cena. Como é que isto se chama? É namorados? Agora não, agora vamos dizer que sim num sítio qualquer. Agora é casados, pronto. E fica oficializado. Só que em que momento é que nós dissemos, espera aí, epá, agora vamos tornar isto bem consciente. Por isso, vamos falar sobre as coisas. Vamos começar pelas grandes coisas. Queres ter filhos? O que é importante para ti numa família? O que é importante para ti no sexo? O que é importante para ti em relação ao dinheiro? Quais são os valores que são inegociáveis para ti no relacionamento? Como é que tu te imaginas a lidar com um momento em que ficamos sem dinheiro, ou em que um de nós fica doente, ou em que um de nós se interessa, sente sentimentos por outra pessoa? Essas conversas é que tornam o relacionamento consciente, não é? Só que, na maior parte, quantas pessoas que tu conheces é que realmente tiveram estas conversas todas? Nós não tivemos estas conversas todas. Elas foram acontecendo, não é? Embora nós, ao longo do tempo, quando éramos mais miúdos, nós falássemos de... quando eu te conheci, tinha metade da idade que tenho agora, né? Portanto, era um miúdo. Eu ainda sou um miúdo, era mais miúdo. Né? Embora nós começamos a falar muito sobre as nossas experiências que tínhamos com os nossos pais e coisas que nós observávamos e crianças, mas assim, aquelas primeiras conversas mesmo super conscientes em relação à parentalidade aconteceram quando nós já éramos pais, não é? Pois, se falássemos assim de uma forma mais simples sobre isto de um relacionamento consciente, é tipo, ter conversas além da logística do dia a dia e aquelas coisas mais... e fofoquices. Sim. Ter conversas sobre nós. Mas olha que até as coisas do dia-a-dia, muitas vezes não se conversa sobre elas. Não se torna consciente. Assim, da forma que se fala com elas pode ser diferente. Certo. Uma coisa tão simples como quem é que vai cozinhar? Eu cozinho, tu cozinhas, cozinhamos os dois, compramos feito. Uma coisa tão simples como essa, não é? Mas que está ligada a uma necessidade básica que é a da alimentação. Nós podemos começar a dizer, mas espera aí, mas porquê é que tu não queres cozinhar? Porque eu não gosto. Mas de onde é que vem a tu não gostares? A partir daí nós podemos entender tanto, eu posso aprender tanto sobre mim quando começo a explorar a minha relação, por exemplo, com o ato de cozinhar, que dá a ideia que qualquer coisa serve de porta de entrada para o relacionamento consciente. Sim, não é? Claramente. O que depois pode criar aquela obsessão que tu estavas a falar de que qualquer merdice vai servir para vamos ter grandes conversas e autoconhecimento em todo lado. Não é preciso estar constantemente aí. Mas qualquer coisa serve para entrar aí. Não é? É verdade. Mas podemos... Há assim perguntas que podemos fazer, não é? Ao outro para levarmos o relacionamento para uma via um bocadinho mais consciente. Bom, então vamos fazer isso. Os últimos minutos aqui deste nosso episódio, 3 ou 4 perguntas que podem ajudar a criar este movimento. Então, eu estava-me a lembrar de 2 perguntas que foste tu que leste algures ou viste algures mas acho que era especificamente nos relacionamentos românticos, mas acho que se pode transferir para outros contextos, que era termos a resposta às perguntas se eu sou importante para ti e se vais estar lá para mim. Certo. São estas 2 perguntas, não é? Portanto, podemos fazer assim variantes dessas perguntas, que podia ser, por exemplo, o que é que eu posso fazer para tu te sentires mesmo importante para mim? Né? Ou para o que é que eu posso fazer para tu confiares realmente em mim? Se não queremos fazer as perguntas... Eu acho que também essas perguntas são mesmo muito boas, e se nós estivermos preparados para isso, pode ser maravilhoso fazer essas perguntas, tipo, encontrar as exceções a esta pergunta, porque sabes que nós às vezes somos demasiado rápidos a dizer eu fazia qualquer coisa pelaquela pessoa, eu dava a minha vida pelaquela pessoa. Espera aí, isso é mesmo verdade? Não, entra em contato com os seus sentimentos. É mesmo verdade porque pode ser. E eu acho que pode ser interessante fazer essas perguntas com as exceções, porque as 2 perguntas eram... são as 2 coisas que nós mais queremos, não é? No relacionamento. São as perguntas cuja a incerteza em relação à resposta nos torna ansiosos ou nos torna evitantes. São perguntas muito ligadas ao nosso attachment style, o nosso estilo de vínculo, que é, não é? Se eu
Eu quero ter a certeza que sou especial para ti e quero ter a certeza que posso contar contigo. Certo. Portanto, boas perguntas era, existe alguma coisa que eu possa fazer que faça com que eu deixe de ser especial para ti? E a outra pergunta que é, existe alguma situação em que eu não possa contar contigo? E eu acho que estas perguntas, se nós respondermos de forma honesta em relação ao aqui ou agora, nos podem mostrar, ok, onde é que está a nossa relação. E até ajudar a perceber que há coisas que, se acontecerem, para esta pessoa são mesmo um limite. Yeah. A pessoa não vai... Também, sim, mas também podemos fazer as perguntas para trás, não é? Sim. Houve alguma situação em que tu sentiste que não podias contar comigo? Sim. Ou em que não te sentiste especial para mim? Não é? Se nós queremos também saber aqui mais sobre outro. Há várias variantes dessas duas perguntas. Ou houve alguma situação em que eu não te fiz sentir especial, Certo. ou alguma situação em que eu fiz com que tu acreditasses que não podias Exato. lidar comigo, não podias contar comigo. Exato. Olha, ainda recentemente tu partilhaste isso comigo, que houve uma situação em particular que te fez sentir que naquele tipo de situações tu não podes contar comigo. E isso fez-te sentir uma série de emoções e foi bom... Foi bom. Depois levou a uma conversa mais. Levou uma conversa mais bastante consciente, acho eu, e que também me ajudou a mim a lidar com as minhas inseguranças em relação àquele tema que nós estávamos a discutir. Né? E essas conversas são mesmo muito boas. São boas e podem ser um bocadinho dolorosas. Podem ser dolorosas, porque aqui nós estamos a ir diretamente para as duas perguntas-chave aqui no relacionamento, que são as perguntas que nós queremos fazer constantemente ao outro. E que temos muitas vezes medo de fazer. Yeah. E mesmo na relação com os nossos filhos, no fundo é que nós, de alguma forma, se eu falo de parentalidade consciente, o que eu quero assegurar é que o meu filho se sinta mesmo importante, especial para mim, e que ele sinta que pode contar comigo. Olha, eu acho que ia adicionar aqui mais algumas perguntas. Pensando na forma como tu começaste aqui o episódio, né, e propuseste que o nível de consciência em relação ao relacionamento aumenta quando nós conseguimos responder às perguntas, não é? O que é que tu realmente queres e qual a razão pela qual queres isso, não é? Ou porque é que queres isso. Nós podemos, se calhar, começar... Estou a pensar em relacionamentos onde esta nossa conversa já era muito à frente. Que é uma conversa que é mais fácil de acontecer quando já existe um espaço para falar destas coisas. Mas quando não existe ainda, pode ser interessante começar por coisas mais seguras. Por exemplo... O que é que te faz ficar mesmo divertida? Quais são os momentos em que tu te sentes mesmo divertida? E depois explorar, não é? Porque é que isso acontece nesses momentos? Porque é que isso é tão divertido para ti? Ou quais são os momentos em que tu te sentes mesmo segura? Ou te sentes mesmo relaxada? Ou te sentes mesmo feliz? Podemos ir atrás inicialmente dessas... Mesmo realizada. Podemos ir atrás dessas ideias que normalmente são menos dolorosas, porque a pessoa pode dizer, olha, sinto-me mesmo realizado quando acontece isto. Aí, porquê é que achas que isso acontece? porque me faz lembrar Mas daqui... mesmo assim, mesmo essas perguntas, Pedro, é preciso ter aqui alguma predisposição de se... Porque há pessoas que se podem sentir um bocadinho expostas com essa. Não sei, gosto de sair com os amigos, beber um copo, não sei o quê. E dessas coisas, quais é que gostas mais? Eu acho que isto, nós às vezes quando falamos disto, nós também já estamos os dois há muitos anos a praticar profissionalmente a arte de fazer perguntas, não é? Queria dar uma dica, o que é que podemos fazer quando as respostas sim, porque entramos no âmbito e campo de empatia, podemos ajudar também a pessoa. Ok, gostas muito de ir sair com os teus amigos porque sentes-te assim que pertences a um grupo ou porque, não é, relaxas e ficas sem pensar dos problemas do dia a dia, não é? Podemos ajudar tentando adivinhar as necessidades por detrás daquela resposta. E se calhar não vamos ter uma grande conversa se tivermos 2 minutos de sair de casa com os miúdos para ir para a escola, ou se um de nós está muito estressado porque tem as contas para pagar. Também há que encontrar os momentos certos para ter estas conversas. Sabes que me lembrei agora? Nós há muitos episódios atrás, nós prometemos que íamos fazer tipo um baralho de cartas, assim, com umas perguntas IVM. Para as pessoas poderem jogar um jogo com perguntas. Sim. Lembras-te disso? No outro dia encontrei o fecheiro que eu comecei a fazer. Sim, não só me lembro disso, como as perguntas foram feitas para fazermos esse jogo. Sim, mas não produzimos o jogo.
Ok. Obrigadinho por dizeres isso aqui no podcast. É que- Este é aquele momento em que eu penso, pá, que pena que nós nunca editamos as conversas e elas saem lá para... Agora milhares de pessoas vão ouvir isso e vamos receber, pá, N mensagens a dizer quero o baralho de cartas, onde é que está o baralho de cartas, vocês prometeram o baralho de cartas. Agora vamos ter que trabalhar E tu nisso. sentes que isto vai-te dar trabalho responder a essas mensagens porque gostas de responder as Não, mensagens acho que não. das pessoas? Neste caso até acho que queria só compromisso para avançarmos com isso. Nós recentemente fizemos, não tem nada a ver com isto, mas eu tinha um projeto há muito tempo que era de fazer umas cartas do método laser e elas ficaram prontas há uma semana e tal. Portanto, já a nossa equipa de trainers oficiais laser, agora desta fornada 2021, já tem o baralho de cartas, Mas não é? não dá para comprar esses baralhos de cartas. Ainda não, mas ok. Mas, ou seja, já temos o modelo para seguir agora com os outros. Vai acontecer, tá bem, vai acontecer. Olha, antes de nos despedirmos, queria só dizer, fazer uma ligação aqui com o início deste episódio. É que quando tu agora estavas a falar de, ok, como ter estas conversas e começaste a falar da empatia enquanto uma atitude-chave para conseguir ter estas conversas, eu fui automaticamente para dentro do conteúdo que nós temos no IVM+. Fui para dentro da aula sobre empatia incrível que tu deste, fui para dentro da aula sobre a mudança que nós fizemos logo no início do programa. A aula de influência. Fui para a aula de influência que eu ainda hoje olho para aquela aula e digo, pá, aqui o conteúdo que nós metemos dentro desta aula dava para organizar um curso para profissionais e cobrar muito dinheiro por esta aula, porque ela está cheia de conteúdo. E aquilo que nós propusemos com o IVM+, foi uma das coisas que nós os dois que quisemos fazer, foi permitir que por uma mensalidade que corresponde para muitas pessoas àquilo que gastariam a ir jantar fora uma vez no mês, menos poderem ter acesso aqui a conteúdos mesmo muito interessantes de desenvolvimento pessoal. Sem ser os habituais. E sem ser os habituais, porque nós em todos os temas, sem exceção, temos ido para além daquilo que é o desenvolvimento pessoal pop. Não é? Estou-me a lembrar da aula sobre motivação, foi uma aula que eu na altura fiz sozinho e que foi a melhor aula sobre motivação que eu dei em 13 anos a trabalhar sobre este tema. E está lá tudo dentro do programa. É só carregarem no link e aderirem. E das crenças, que foi a última. Assim, a última aula foi sobre crenças. Acho que foi uma aula bem interessante que nós organizamos também. E as próximas vão ser muito em redor de temas como este, pedir desculpa. Temas práticos do dia-a-dia. Do dia-a-dia de comunicação. E que sempre que alguém consegue pegar numa coisa que aprendeu numa destas aulas e trazer para dentro uma conversa, trazer para um momento no trabalho, trazer para um momento no relacionamento, acho que tem aquele, depois recebemos mensagens de pessoas a dizer, pá, isto é incrível, eu mudei a forma de fazer uma pergunta. Pá, e de repente parece que se faz magia. Há todo um novo caminho que é percorrido em vez do caminho habitual. E é dessa magia que nós estamos a falar quando falamos da inspiração para uma vida mágica. E o IVM+, é levar isso mais longe, mais profundo. Parece que estou quase a fazer um sales pitch. Grande sales pitch. Grande sales pitch. Então juntem-se a nós no programa, acho que vão gostar muito. Sim. Boa. Também porque nós gostamos muito. Porque nós adoramos o IVM+. Como gostamos muito de estar aqui no podcast. Boa. Sim. Obrigada. Obrigado, Mia.